Gashi-Akuta, um novo anime que está lançando aí, que está fazendo um grande sucesso, o anime dos garis, literalmente. E eu não consegui esperar muito, então eu já fui direto para o mangá. E eu gostei tanto que decidi fazer um vídeo sobre uma explicação completa do anime, explicando como funciona o sistema de poder, como é feito as criaturas, explicando especificamente o poder do protagonista e por aí vai. Então, bora para o vídeo. Opa, galera, vocês estão bem? Eu sou Toki Kirai e nesse vídeo, que nem vocês viram no início, nós vamos falar sobre Gashi-Akuta. E juro que vou evitar o máximo de spoiler possível. Em um futuro onde a sociedade é dividida entre os ricos e os pobres, o protagonista chamado Rude é acusado de assassinato e acaba sendo arremessado em um abismo onde todo criminoso é jogado. E no fundo desse abismo é como se fosse um lixão, onde a cidade de lá de cima joga os seus lixos. E lá ele entra para os zeladores, que é um bando de pessoas que luta contra feras de lixo. E essas coisas têm um nome mais específico próprio e tudo mais, só que eu não vou saber falar aqui. O Rudo decide trabalhar temporariamente com eles em troca das informações para voltar lá para cima, para o paraíso. É que por aí ser a superfície, o Rudo veio de lá de cima, lá em cima é chamado de paraíso, e o Rudo é um paradisíaco. E uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás é que esse anime é uma maior crítica social, porque por o protagonista ser pobre, ele não teve nem direito de fala. Mas agora vamos falar sobre o sistema de poder. E eu provavelmente vou falar todo enrolado porque é meio confuso. A única forma de destruir essas criaturas é utilizando suas penso-armas. Eu acho que esse é o nome. No mangá, pelo menos é. Ou eu tava lendo errado. E é que eles mudaram algumas coisas do mangá para o anime, como o nome das bestas de liço, que no mangá é uma e no anime é outra. Mas, tá, continuando. O nome das pessoas que utilizam essas armas são chamados de givers. E meio que quando alguém dá muito valor para um item específico, meio que vive um tempão com aquele item, transmite um grande amor para aquele item, meio que aquele item vira uma arma para essa pessoa. Meio que quando os dois têm uma grande conexão, o usuário consegue extrair o poder daquela arma. Como se aquele item ganhasse uma alma. E dentro dos zeladores nós temos os givers, que são as pessoas que utilizam essas armas, e temos os auxiliares, que são pessoas que não possuem esse poder. E por não conseguirem matar as criaturas, por não possuírem uma pessoa arma, eles servem como suporte, eles dão suporte para os givers. Como que funciona o nascimento dessas criaturas? Normalmente possui duas áreas: as áreas poluídas, que são onde nascem essas criaturas, e as áreas proibidas, que é a mesma coisa, só que bem mais perigoso, com criaturas bem mais fortes. E por essas áreas possuírem montanhas de lixo e tudo mais, acaba transmitindo uma energia chamada de pensamento. Por causa de todo esse acúmulo de lixo e essa energia chamada de pensamento, essas criaturas acabam nascendo. Eu sei que ia ser bem mais complicado explicar, mas foi até que simples. Eu acho que é isso. Eu sou meio tonto. E agora falaremos sobre o protagonista. O protagonista é um personagem que sofre bastante preconceito lá no paraíso pelo fato do pai dele ter sido um assassino. E daí eles julgam o protagonista por ele ser filho de um assassino. E um detalhe é que ele foi abandonado e adotado por um tal de Hector, que criou ele e tudo mais. Mas depois de ser acusado injustamente e jogado no abismo, ele se tornou um cara mais nervoso e tudo mais. Em muitos momentos do mangá, ele apenas vai pra cima, não sabe conversar, e que nem nós viu no anime, nem sorriu o cara sabe. E agora iremos falar do poder dele. E é que nem eu falei, eu não sei se isso é muito bem um spoiler, mas da forma que eu interpretei, é apenas uma explicação melhor. Meio que no início, eles não falaram na cara que ele faz isso, eles ainda tinham um pouco de dúvida. E mais pra frente, eles entendam melhor
como funciona o poder. Então é o seguinte, no início dá a entender que ele pode criar mais de uma pessoa-arma. Dá a entender que tudo que ele toca se torna uma pessoa-arma, e ele pode fazer isso com mais de um objeto. Mas é dito futuramente que o poder dele é meio que dar mais valor a algo. Ele basicamente extrai o máximo daquele item. Ele é como se fosse uma evolução. Ele só pode fazer isso com itens quebrados. Basicamente, todo item quebrado que ele pega, ele consegue extrair o seu potencial máximo, dando mais valor para esse item, fazendo ele virar uma arma da hora. E se você parar para ver, essa habilidade combina bastante com eles, aqui ele valoriza bastante o liço. E o hobby dele era, né, consertar coisas quebradas e tudo mais. E por ser a habilidade mais quebrada do anime, claro que tem que ter alguma consequência. Ele tem um limitador, o limite dele é apenas poder criar 3 itens. E depois disso o nariz dele começa a sangrar até. Que eu esqueci de falar isso, mas nesse anime, nas zonas poluídas você tem que entrar com máscara, porque é tanta sujeira, é um odor tão forte que pode te passar doença, te matar e tudo mais. Principalmente em zonas proibidas, que é tudo mais complicado. É dito até no próprio anime, lá no 4º episódio, que se o protagonista ficasse 15 minutos naquela área que ele tinha caído, ele iria morrer. Então foi isso, gente. Eu tentei explicar o máximo possível. Eu não tenho mais ideia do que falar do anime, né? Se eu continuar falando, eu vou acabar dando spoiler. E é isso. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve, né? Eu não vou ficar pedindo isso nos vídeos, porque eu acho meio chato. Faz só se você quiser. Não vou ficar pedindo. Então, é isso. Falou e tchau!